Oi, amores, tudo bom? Tchucos, vamos começar a correção do exercício 33, então, aqui, tá? O exercício 33 fala que o Júnior tinha um pacote de bolinhas e no primeiro dia ele perdeu 1/4 das bolinhas. Então, vamos lá. Ele perdeu 1/4. Logo, a gente conclui que sobrou para ele 3/4, certo? E aí, aqui fala que no segundo dia ele perdeu a terça parte do que restou. Então, vamos lá. Vou fazer por conta primeiro, depois eu faço seguindo o desenho, tá? No segundo dia... Então, peraí, deixa eu voltar aqui, vou organizar. Primeiro dia. Ele perdeu 1/4 e sobrou para ele 3/4, ok? E isso aqui é o nosso primeiro dia. No segundo dia... Opa, vamos voltar para o preto. No segundo dia, ele perdeu a terça parte. A terça parte é como se fosse 1/3. 1/3 do que sobrou. Então, de 3/4 que tinha sobrado. Ok? A gente consegue fazer essa conta. A gente consegue fazer essa continha aqui. Quanto que seria 1/3 de 3/4? Seria o meu 1/3. Opa, deixa eu trocar. Seria o meu 1/3 de 3/4. O D na matemática a gente consegue trocar por vezes. Então, vai ficar 1/3 vezes o 3/4. Que vai ser igual a 1 vezes 3, 3. E embaixo 3 vezes 4, 12. Isso aqui foi o que ele perdeu no segundo dia. Dá para eu simplificar também. Se eu quiser, posso dividir por 3 em cima e embaixo. Que vai dar 1/4. Ou seja, no segundo dia, eu posso colocar aqui que ele perdeu ou 3/12 ou 1/4 também. Então, tá aqui quanto que ele perdeu no segundo dia. Vou pensar com a fração simplificada, tá bom? Se ele perdeu 1/4 no primeiro dia e outro quarto no segundo dia, vou desenhar minha fração aqui. Ele perdeu, vou pintar de verde aqui. Primeiro dia. Opa, espera só um pouquinho. Bom, vamos continuar aqui então. Então, nós temos que, no primeiro dia, ele perdeu 1/4, que é isso aqui. No segundo dia, ele perdeu 1/3 do restante. Então, 1/3 do 3/4, a gente veio aqui e calculou 1/3 de 3/4, deu 3/12, simplificamos, deu 1/4 também. Então, isso aqui é o que ele perdeu no primeiro dia. Isso aqui é o que ele perdeu no segundo dia. E ele fala pra gente que ainda sobraram 50 bolinhas. Então, aqui para essas duas partinhas que sobraram 50 bolinhas. Ou seja, se sobraram 50 bolinhas nas duas partinhas, significa que cada uma aqui vale... Fazer de verde.
vale 25. 25 aqui, 25 aqui. E automaticamente, como fração é uma coisa dividida em partes iguais, as outras partinhas também são iguais. Também valem 25. E aí, então, nós vamos ter qual o número total de bolinhas? Seria os 25, que é o valor de cada partinha, vezes as 4 partinhas, ou você soma ele 4 vezes, que vai dar um total de 100 bolinhas. Resposta. Qual o número total de bolinhas? O número, escreva por extenso, total de bolinhas é igual a 100. Ok? Essa é feita... Esse exercício aqui é só feito por conta, tá? A gente só finalizou com desenho. A gente consegue também, deixa eu salvar esse aqui. Só mais um minutinho, desconsidero o carro do óleo passando aqui. Correção do dia 16. Deixa eu salvar dessa maneira. E agora eu vou fazer com vocês mostrando tudo no desenho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu deletar essa parte. Ele fala aqui pra mim que no primeiro dia ele perdeu 1/4, ok? Então, eu vou desenhar essa fração. Então, a fração dividida em 4 aqui. E aí, ele perdeu uma dessas 3. O que ele perdeu, eu vou pintar de vermelho aqui. Ele perdeu essa parte, ok? Sobraram essas 3. Sobrou 3/4. No próximo dia, ele perdeu a terça parte. Ó, aqui, ó. A terça parte. O que é a terça parte? É eu pegar uma coisa e partir em 3. Terça e 3 é a mesma coisa. Então, partir em 3. Partir a terça parte. E pegar uma. É 1/3. A terça parte é 1 de 3. Então, eu vou pegar a minha fração aqui, que estava aqui, bonitinha, e vou partir ela em 3, ó. Estou partindo em 3, ok? Enxergue agora, ó, essas 3 partinhas aqui. Esquece as divisões que estão embaixo. Agora, você tem essa parte aqui e essa parte aqui, ó. São essas 3 partinhas que estão de azul. Aqui, aqui e aqui. Então, nesse segundo dia, ele perdeu a terça parte, ou seja, ele perdeu uma dessas 3 partes. Lembra que esse de vermelho ele já tinha perdido? Então, a gente não considera, tá? Então, ele perdeu uma dessas 3. Essas aqui, ó. Peguei. Poderia pintar essa aqui de novo, mas essa aqui já tinha perdido, então não tem sentido, tá? Aí, a gente olha agora. Vamos lá. Essa que não tá pintada é a partinha que me sobrou. Ok? Essa são o que sobraram. Não sobraram 50 bolinhas? Então, essas 6 partinhas aqui são as 50 bolinhas que me sobraram. Para calcular quanto que vale cada quadradinho, é só eu pegar os 50, ok? Que é o meu total de bolinhas que sobraram. E dividir em 6. Só que, gente, dividido em 6 vai dar um número decimal que vai ficar um pouquinho ruim, tá? Porque... vai ficar ruim. Vai dar, tipo, quebrado. Aí na hora que você for arredondar, vai dar 99,999. É 100, mas aí vai ficar ruim de enxergar. Então, é fácil você pensar assim, ó.
Presta atenção comigo, quantas partinhas estão em branco? Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Nós temos 6 partinhas em branco. Quantas partinhas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se as 6 partinhas em branco valem 50, as 6 partinhas pintadas vão valer quanto? 50 também. 50 da partinha que está em branco e 50 da partinha que está pintada vai dar um total de 100 bolinhas. Então, aqui a gente só fez o mesmo raciocínio, tá? Mas usando o desenho. Eu espero que tenha dado para entender. Se por acaso se alguém não conseguiu entender, pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá, gente? Vou pausar que eu vou pro 34 agora. Bom, gente, desconsidera vocês ouviram o gritinho da Clara ao fundo, tá? Bom, nesse exercício fala pra gente que numa festa, as crianças tomaram metade dos refrigerantes. Então, vamos lá. As crianças tomaram metade. Eu vou escrever na forma de fração. Meio, ok? Os adultos tomaram a terça parte, de novo, 1/3 do que sobrou. Então, se as crianças tomaram metade, não sobrou metade? Então, os adultos tomaram 1/3 da outra metade. E ainda sobraram 120 garrafas. Então, vamos lá. As crianças tomaram metade, os adultos foram lá e tomaram 1/3 da outra metade. Vamos calcular quanto que é esse 1/3 da outra metade? 1/3 da metade dá o D vezes, então, 1/3 da metade equivale a 1/3. Nossa, que horror, minha letra. Deixa eu arrumar aqui. 1/3 vezes a metade que tinha disponível para eles tomarem, que vai dar 1/6, ok? Isso significa que os adultos tomaram, na realidade, 1/6 do total. E aí agora eu tenho que fazer, para ver quanto que sobrou, eu tenho que ver quanto que os adultos tomaram e quanto que as crianças tomaram juntos. Então, eu vou ter que fazer a metade que as crianças tomaram, mais o 1/6 que os adultos tomaram. Então, vamos lá, o 1/2 é a criança e o 1/6 é o adulto. Vou somar os dois. Meu MMC entre 2 e 6 dá 6. Deixa eu fazer mais pra cá, peraí. Vou fazer aqui em cima, ó. Vou somar a metade que as crianças tomaram com o 1/6 que os adultos tomaram. O MMC entre 2 e 6 dá 6. Então, tô arrumando aqui a partinha do MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Gente, que óbvio, porque a metade, qual que é a metade de 3? De 6? A metade de 6 é 3. Então, a fração meio e a fração 3/6 equivalem à mesma coisa. 1 é a metade de 2 e 3 é a metade de 6. São frações equivalentes. E 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Como eu não mudei o denominador, a fração não muda. Então, é como se as crianças tivessem tomado 3 partinhas de um total de 6, que equivale à metade também, tá? Só estamos escrevendo de outra forma. E os alunos 1/6, os adultos 1/6, que dá um total de 4/6. Eu vou desenhar essa parte porque eu gosto, acho que desenho deixa visível, tá?
Então, eu tenho aqui a minha fração. Minha fração que a gente está considerando que ela está dividida em 6 partes. Ok? E aí, agora dá pra gente imaginar o problema todo nesse desenho aqui, desde o começo, se vocês quiserem. Ó, as crianças foram lá e tomaram metade disso. Vou pôr de azul o que eles tomaram, tá? Tinha 6 partes, as crianças tomaram metade. Tomaram 3. Os adultos foram lá e tomaram 1/3 do que sobrou. Então, ó, o que sobrou foi isso, 3 partinhas, eles tomaram 1/3. Tá? Equivale a 1/6 do total, que a gente já calculou aqui. E aí ele fala que sobraram 120 garrafas. Sobraram 2 partinhas. Então, essas 2 partinhas aqui equivalem a 120 garrafas. Cada partinha, então, vai ser 120 dividido nessas 2 partinhas. Cada partinha aqui equivale a 60. Opa. 60. 60. E aí, vocês têm que prestar atenção na pergunta, tá? Tudo isso aqui é 60, gente, por mais que talvez não esteja aparecendo. Qual era o total de garrafas de refrigerante? Nós tínhamos 60, que valia cada partinha. São 6 partinhas, então é só fazer o 60 vezes 6, que vai dar um total de 360. Resposta, porque toda pergunta precisa de uma resposta. Qual era o total de refrigerantes? Resposta. O total de refrigerantes é igual a 360. Isso aqui, amores, eu fiz basicamente só por conta, tá? Mas dava pra fazer daquela outra maneira que a Pro explicou pra vocês também. Deixa eu salvar desse jeito. 34 esse. Dá pra fazer todinho por desenho. Eu vou deletar aqui e a gente vai fazer de novo. Deixa eu deletar tudo. As crianças tomaram metade. Então, vou desenhar uma fraçãozinha aqui. As crianças tomaram metade disso aqui. Ok? Vou cortar no meio. E eu vou pintar de vermelho, porque elas tomaram uma dessas 2 partes. Elas tomaram metade. Ok? Agora, os adultos foram lá e tomaram a 1/3 parte do que sobrou. 1/3 parte é dividir em 3. Então, eu vou dividir em 3 partes isso aqui que sobrou. Vou fazer de roxo. Ó, o que sobrou foi esse pedacinho de cá, mas eu vou dividir o outro também pra gente conseguir enxergar, ó. Eu tenho que dividir isso em 3. Então, 1, 2 e 3. Ok? Aí, os adultos foram lá, vou pintar de vermelho um pouco mais escuro, e tomaram dessas 3 partinhas, da parte que sobrou, que a gente dividiu em 3, os adultos tomaram uma. Aí, ele vai lá pra gente falar, ó, sobrou 120. Gente, sobrou 120. Tem 2 partinhas? 60 para cada uma. E para todas as outras, 60 também. E aí, quando ele pergunta pra gente qual é o total de refrigerantes, é só pegar 60 e ver a quantidade de vezes que aparece o 60 aqui. 60 vezes... Clara. 60 vezes 6. Que dá 360. Nossa, aqui tá 360 aqui. Ok, que horror. 360. Ok? Então, aqui é só por desenho. A gente não fez nenhuma conta mesmo. Mas dá pra entender também. Aí, vocês têm que verificar a maneira que vocês compreendem melhor. Ok, meus amores?
Agora, bora assistir o vídeo de correção de MMC, que do exercício 1 que eu passei na aula passada. Ok? Deixa eu salvar esse também. É o 34 de outra maneira. Então, vai ser o 34, parte 2. Beijinho pra vocês. Deixa eu pausar a gravação aqui.